é a rotação em torno de uma rotação. Você fala, não é possível. Aqui fica meio esquisito. Você tem que pôr aqui, é a rotação de um eixo de rotação em torno de um outro eixo de rotação. Quero dizer, você pode observar essa questão da precessão quando você brinca com um peão. Um peão, ele gira em torno do eixo que passa pelo centro de massa dele. Centro de massa aqui do peão, esse eixo aqui. Você pega e enrola o cordonê e ele então apresenta esta rotação. Se ele tem essa rotação, ele tem momento de inércia, então ele tem este momento angular do peão em torno do centro de massa. Aí você sabe, o peão é atraído para baixo devido à gravidade. Então a gravidade, eixo vertical aqui, e a gravidade puxa o corpo para baixo. Então temos aqui a força-peso atuando no centro de gravidade. Se o peão não estiver girando, vou desenhá-lo aqui novamente, só que em azul. Peão sem rotação. Sem a rotação do peão é a mesma coisa como você pegar e derrubar uma caneta. Você segura a caneta inclinada e ela está apoiada neste ponto. Aqui, deixa eu desenhar aqui. Ponto O. O centro de gravidade aqui, centro de massa, a força-peso. Deixa eu colocar a força-peso aqui em verde. Essa força-peso vai gerar um torque, porque nós temos aqui o R, CG, mas você pode usar o princípio da transmissibilidade, né? E colocar o peso aqui, transladar o princípio da transmissibilidade que viu na parte inicial da mecânica. E aí você tem aqui o braço de alavanca, R perpendicular. Então isso dá um torque, causa uma rotação aqui em torno desse ponto O aqui, correto? Se o peão estiver parado sem rotação, é isso, parece qualquer corpo. Se eu segurar essa caneta aqui, logicamente que aqui está na horizontal, mas se eu soltar devido à força-peso, ela faz isso aqui, gira aqui. Mas se o corpo estiver com rotação, ao invés de cair, girar aqui, quer dizer, cair no plano vertical aqui para o chão, o que acontece é que ele começa a girar aqui, ó, em torno do eixo vertical. O eixo vertical está aqui em azul e o eixo do peão está aqui. Aí o peão começa a fazer esse movimento aqui, que você já deve ter percebido, que acontece quando você brinca com peão. Peão, no meu tempo de criança, meus avós mostrou isso aí para mim, tudo isso com meu pai, né? Já falecido, Deus os tenha, né? Mas com meus filhos, meus sobrinhos já, era o Beyblade, não é isso? Beyblade. Um peão já mais moderno, tecnológico, Beyblade. É a mesma coisa. Então, o eixo de rotação do centro de massa do corpo é esse aqui. Ele girando, se ele não tiver rotação, você solta a caneta, ela faz essa rotação em torno do ponto O. Mas se ele estiver girando, esse eixo sofre uma translação em torno do eixo da vertical. Então é um negócio fantástico isso aqui, porque você tem massa girando e a interação massa-massa, porque a mesma coisa acontece com os spins.
os spins. Você já deve ter ouvido falar da ressonância magnética. É um exame caro, imagem, né? Um exame de imagem por ressonância magnética. O nome completo é imagem por ressonância magnética nuclear. Como é que funciona isso aí? Bem, os prótons e os elétrons também, eles têm um momento de dipolo magnético. Então, quer dizer, eles têm como se fosse um ímã, tem um momento de dipolo magnético. Momento de dipolo magnético. É como se fosse um pequeno ímã, um ímã intrínseco dentro deles. É claro que esse momento de dipolo magnético de prótons tem valor diferente do momento de dipolo magnético de elétrons. No caso aqui, esse exame que é feito na medicina, muito bacana, imagem por ressonância magnética nuclear, é devido aos prótons, não tem nada a ver com o elétron. Tem a ressonância magnética eletrônica, que é para os elétrons. A ressonância magnética nuclear, como é que funciona? Bem, cada um dos prótons tem um momento de dipolo magnético intrínseco, um ímã. Então, no caso aí, é pego a água, o hidrogênio da água. Cada molécula de água, né? Você sabe, 2 hidrogênios e um oxigênio, né? H2O. Então esses 2 hidrogênios, eles têm esse ímã interno, intrínseco. Então você pega e coloca este material num campo magnético. Campo magnético. Como é que você tem um campo magnético? Você já deve ter visto que nesse exame de tomografia por ressonância magnética tem duas peças grandes assim, aqui assim, e uma espécie de um furo aqui assim, você passa aqui dentro. É onde você recebe esse campo magnético aqui. Esse campo magnético é o H, não é hidrogênio aqui, pode pôr B também, o H. Então vai fazer com que esses momentos de dipolos magnéticos dos prótons ajam igualzinho o peão no campo gravitacional terrestre. Eles vão ficar aqui precessionando assim. O campo magnético está nessa direção, eles ficam fazendo esse movimento aqui. E aí você joga aqui uma micro-onda, onda eletromagnética. Micro-onda e na frequência correta, quer dizer, com a quantidade de energia correta. Se estiver com a mesma frequência de precessão desses pequenos ímãs aí dos prótons, esses ímãs podem absorver energia da micro-onda, dando um salto quântico. Vamos supor que estivesse nessa situação, passa com outro valor possível, pode até inverter para o outro lado. Então o equipamento é bem sensível, capta esta absorção de energia de cada um dos momentos de dipolos magnéticos, de cada molécula de água que estiver no corpo humano ali que está fazendo aquele exame, e constrói, porque isso só foi possível fazer essa imagem com o computador, né? Então o computador constrói aquela imagem que você já deve ter visto, e vou até pegar e mostrar aí na internet. Você pode dar uma busca para você ver imagem por ressonância magnética nuclear. Então aquelas imagens de corte, geralmente é porque como é um exame caro, faz do cérebro, do coração, então são alguns planos que são construídos as imagens, mas os aparelhos mais modernos conseguem até fazer uma imagem tridimensional em 3D. Então é muito bacana isso aí. Como é que eu vou fazer para trabalhar essa precessão? Então vamos lá. Vou pegar essa ideia do torque que a gente apresentou há pouco aqui. Vou fazer um desenho, uma coisa mais simples, né? Então aqui eu tenho o